tarde, galera! Aqui estamos, eu e o professor Ronaldo Ferreira, meu fiel companheiro de viagem. Boa tarde, quer dizer, nem sei se é boa tarde, bom dia, boa noite, professor Ronaldo. Me conte uma coisa boa, porque ruim já tem demais. Uma coisa boa, a vida. Vixe, essa é boa, viu? Como é que diria Gonzaguinha? E a Mas isso vida. pede que eu repita. Não, eu não diria que é tão bonita assim, não, mas tá legal, tá valendo. Vamos embora. É? É. E o senhor, como está nesse outubro rosa, quase um novembro azul? Eu tô bem. Eu tô bem. Ai. Eu tô bem, tô bem, tô bem. Bom, gente, nós estamos hoje cumprindo os capítulos 19 e 20 em tempo, né? Nós estamos na última semana do mês de outubro, né? Porque, na verdade, semana que vem, segunda-feira, é o fechamento do mês, o último dia do mês, né? O dia 31. E entramos em novembro, que é um mês interessante, porque você tem a primeira semana de novembro, a segunda é a prova do Enem, a terceira, terça-feira, é o dia 15 de novembro, e é a semana da segunda prova do Enem, e aí praticamente nós fechamos o ano letivo, então nós estamos fechando certinho, né, Ronald? Nós E estamos as, dentro do planejado, né? Estamos muito felizes por termos concluído, por termos não, por estarmos concluindo, e realmente não é um trabalho fácil da aula de arte, e vamos aguardar que vocês entendam um pouco do quanto esse tipo de aula é importante para o próprio desenho do Enem que vem daqui para frente, né? Essa ideia, e que já vem de um tempo, que é uma prova que também traz conhecimento geral, formação cultural, e que não é só Enem, né, Ronaldo? É uma coisa que na é uma verdade, exigência da vida, né? Pelo amor de Deus, conhecimento, consciência, na verdade, autoconhecimento. na verdade, a gente chegou a uma condição do conhecimento e da educação que a gente precisa ficar valendo o conhecimento por alguma coisa fora dele, né? E a gente trabalhando arte, essa coisa pragmática, né, de qual é o resultado disso, né? Qual é a questão prática disso? Então tem que ficar validando que você precisa conhecer isso para aquilo. Olha, conhecer é conhecer. Então você saber a história da arte, você saber valorizar a arte, você ter boas leituras, você ter um conhecimento, seja da física, seja da matemática, seja da química, seja da biologia, da literatura, história, geografia, isso em si, né? E principalmente da arte, que parece muito. Isso em si já é a valorização daquilo que é, não precisa uma busca fora, né? E a gente chegou a essa condição da educação, que é algo que precisa de, né? Porque é o Enem, porque não, é porque é importante o conhecimento. Não, importante para mim não é o conhecimento. Você está, desculpa informar, mas você está trilhando o caminho do não homem, porque quando o homem tem a oportunidade de conhecer e se nega, ele está no caminho de negação àquilo que se você acredita em Deus, Deus te deu e faz o diferencial, que é o seu intelecto. Se você não acredita, pelo menos sabe que evolutivamente a gente tem um diferencial dos outros seres. Então, a arte, se valendo por ela mesma, como êxtase desse ser que pensa. Gostou, professor? Hoje eu estou poeta. Já estava me preparando aqui para, mais uma vez, derramar sobre
a sua presença em minha vida, pétalas, viu? Que são poucas as pessoas que me tocam da maneira que você faz, Ronaldo, porque eu sinto verdade na sua fala, eu sinto sinceridade na sua fala e sinto profundidade, né? Porque às vezes a coisa é profunda, mas não é verdadeira, no sentido de a pessoa estar falando com decência. Às vezes uma pessoa está se apropriando da fala de outrem, mas aquilo não fala dela. E eu sou uma testemunha onipresente, onisciente, desse seu pensar, porque é um pensar com um sentir, né? Eu acompanho, não é de hoje, né? E a gente acompanhando o outro é o que faz a gente poder ter propriedade para falar sobre, o conhecer da propriedade para falar sobre. E eu queria lhe dizer que essa é uma das suas falas que mais me toca, né? Porque, assim, o conhecimento é o estar no mundo. E se alguém, essas palavras suas são muito interessantes, assim, se você não leva isso em consideração, você está no estado de não ser, de não homem, de não humano, do não diferencial. E não diferencial significa estar numa condição de desuso do que mais lhe faculta ser o que você é. Então, assim, eu queria lhe dizer que não é hoje que o senhor está poético, o senhor é uma encarnação poética, ainda mais quando está inspirado como hoje, né? Então, só agradecimento, que nesse momento eu me coloco no lugar de um desses alunos aí atrás da tela, que eu espero que consiga beber nessa fonte, se deleitar como eu faço aqui agora, me sentindo um desses jovens de 15 anos, mesmo aos 50, e só são 35 de diferença, né? Então... O que é, né? A recíproca é verdadeira. Eu fico, a gente, né, pensando todo ano o rumo da educação, das mudanças educacionais, e a gente vem de uma experiência que eu sei isso de você, né, que é essa coisa do cultura, no sentido de acumular o conhecimento ao longo de diversas leituras aplicadas em sala de aula, leituras aplicadas na vida, aquela coisa, né, que a gente vê muito no sentido da espiritualidade, ser um buscador. Então, eu vejo você como uma pessoa que busca o tempo todo, e aí a gente sempre para, né, e essa coisa, onde eu estava dando aula para os meninos, dando uma revisão lá, uma aula, né, uma aula extra de 2 horas, teve até uma galerinha boa, e aí teve uma hora que eu estava ali justamente pensando, poxa, você tem que estar o tempo todo, é um conselho que eu dou para essa galerazinha, e eu ouço isso também de você, essa coisa da gente estar o tempo todo dizendo, olha, estude isso porque é para aquilo, você, nós fazemos isso o tempo todo até como um recurso para chamar a atenção dos mais jovens, né, olha, isso tem uma validação, né? E dentro do sentido pragmático, às vezes o conhecimento é muito inútil, né? No sentido qual o resultado imediato? Pô, você vai ter um conhecimento, isso vai fazer um diferencial na sua vida. Não, mas eu vou ganhar o que com isso? Você pode ganhar muito, né? Como disse Jesus, né? Não adianta ganhar o mundo e perder a si mesmo, né? Isso o conhecimento é aquilo que faz nos encontrar. Eu estava hoje trabalhando com os meninos a questão da identidade, né? O ser é um ser em construção, mas não quer dizer que não é um ser incompleto. É meio paradoxal falar isso, né? E a arte, né? A história da arte é essa coisa em construção, que é completa em si, que é completa em cada momento, né? A gente fez um caminho aqui, né? A gente está aqui, são 20, se a gente pode dizer que não são 20 aulas, mas se a gente distribui por capítulo, são 20 aulas, né? No sentido de didaticamente falando, apesar que a gente hoje a gente vai dar 2 aulas em uma, mas são 2. Na verdade, 2 capítulos em uma aula, não 2 aulas. Desculpa, 2 capítulos em uma aula, que daria aí, se a gente fosse dar aula na sala, no sentido de teria cada aula um capítulo, então seria um total de 20 aulas, né? Um percurso aqui no primeiro ano, que é um percurso de história da arte desde a pré, né? Esse termo utilizado aí como nomenclatura, podemos discordar um pouco, mas não tem nada a ver agora, desde a pré-história a esse momento, né?
E é uma trajetória que é antes de ser da arte do homem, né? Porque, assim, fica comprovado que o homem produz a arte de forma inata, né? Porque antes mesmo de dominar a palavra, o homem produz a arte, né? Então, assim, é algo, não precisa de uma escola. Os caras deixaram lá nas cavernas coisas que muito artista não seria capaz de fazer. Então, realmente é algo que eu vejo quando a gente fica tentando convencer, porque é uma tentativa, né? Uma tentativa de conscientizar, de convencer, enfim. E é tão claro, é tão óbvia essa necessidade de olhar a arte até para abrir nossos canais, nossos portais, né? Que às vezes eu fico dizendo assim, mas como é difícil a gente dizer o óbvio, né? E a gente entrou numa de ter que dizer o óbvio. Tem coisa tão óbvia que parece absurdo dizer. E agora é absurdo não dizer, porque o óbvio deixou de ser óbvio. Tá muito doido, né? Então vamos para a arte povera. É a arte do pobre, do desprovido. No sentido de desprovido, que aqui tem um outro lado, né? Que é a arte feita com, como disse a minha avó, com bagulho, com lixo. E esse conceito de pobre é muito interessante, porque pobre é o pé da letra, assim, né? Porque é pobre não porque ela não... É tão contraditório falar em arte pobre, porque a arte em si não é pobre por ser arte. Né? Ela não pode ser pobre na medida em que ela abre tanto. Ela é rica em significados, mas ela acaba sendo pobre exatamente porque utiliza como matéria-prima aquilo que parece não servir. E aí vem um preconceito com a coisa do pobre, né? Se não serve é pobre, e não serve a quê? O que é não servir? Aí a gente já vai entrar num outro fundamento semântico que é muito interessante, porque até a palavra lixo hoje é revisitada o tempo todo, porque, segundo o senhor Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se tudo se transforma e nada se perde, há lixo. E o que é algo pobre dentro desse cenário? Só que a gente está em 1960, né, Ronald? Um momento que a gente sai ali a gente não pode dizer que sai, né, da arte pop, não está saindo, mas que ao mesmo tempo tem um conceito, né, essa brincadeira de utilidade, né, que é tão forte no pragmatismo. Quando a gente fala de pragmatismo, a gente fala da palavra que traz resultado, mas também é o pano de fundo da questão filosófica, né, do mundo liberal, do mundo capitalista, do mundo dos negócios, de negar o ócio, né? Então, o que é útil e o que é inútil, né? Essa questão de utilidade, ela é muito forte nessa arte, porque é aquilo que seria inútil, descartável, é descartável e descartável, né? No sentido de que isso pode ter e fazer algo belo, ou no sentido mais radical da arte, provocar essa estética, né? Esse êxtase. Então, essa arte tem esse jogo com essa linguagem que parece um tanto de desconstrução mesmo. Dizer, peraí, vocês estão nessa praticidade de coisas que servem, bora ver uma coisa que não é prático, não é útil, não tem um ganho, não é? Muito pelo contrário, se joga fora. Sim. Então, como todo movimento sempre tem né? Você falou isso, eu achei tão interessante. E repetir o que você falou, né? Cada movimento desse tem sempre um manifesto, né? Tem sempre um momento em que um artista, uma pessoa que é expoente, vai lá e joga a coisa, como o Germano Celan, né? Ele traz aí essa ideia de conceituar algo. Isso começa na década de 70 e vai aí de 60 e 70, ano em que eu estava nascendo, né?
há 52 anos atrás. O tempo, mano velho. E uma coisa aí, né, Ronaldo, é que a gente vai circularmente levando e trazendo, é que realmente é um novo conceito de arte, e esse nome arte conceitual vem para ficar, porque se começa a questionar, inclusive, o que é arte, né? E isso vem, nós estamos aí em 1970, né, 670, estamos em 2022, passados 50 anos, né? A gente continua com essa pergunta que não era feita antes, porque antes o conceito de arte era uma arte acadêmica. Então, havia um mestre que conduzia X discípulos e dizia: arte é isso, então faça isso, o traço tem que ser assim, e se você faz diferente disso, você não pode, você não está fazendo arte. Então, de repente, vem toda uma modernidade, a gente já está entrando aí na contemporaneidade, nós já estamos na arte contemporânea, entrando na arte contemporânea, e essa arte conceitual vem para mexer, inclusive, com esse público, porque o público não é mais aquele que assiste, né? Sim. O público não é mais aquele que passivamente olha, é aquele que também interage, é aquele que entra. Por quê? Porque a própria matéria-prima vem da vida dele, né? Já é o que está aí, o que eu toco. Eu gosto de falar dessa fase do Andy Warhol, né, que é a pop art, a arte pop, que ele vai exatamente, olha, vamos pegar esse ícone, vamos pegar o Mickey, vamos pegar aqui o Michael Jackson, o Elvis Presley, ou a Marilyn Monroe. Ao mesmo tempo, tem uma galera aí, o Germano está aí pegando, vamos pegar o lixo, essa coisa que o capitalismo diz que não serve. E como você está dentro desse sistema capitalista, se o capitalismo diz que não serve, você atende ao apelo capitalista, você também vai dizer que não serve. E vamos dar uma nova leitura, vamos revisitar isso tudo, que é o que até hoje muitos artistas do continente africano estão fazendo também, né? Pegando esse lixo que vem do Ocidente todo, do capitalismo, né? E transformando em arte, que é uma coisa que não parou mais, né, Ronald? Sim, porque o Giri Lipovetsky, ele tem uma fala, né, a partir de um sociólogo que traz essa vertente liberal, eu acho importante a gente também escutar, né, ele vai dizer que a arte, a gente não pode se enganar, porque a arte sim, é muito falada dessa maneira meio rebelde, meio que transgride, e ele vai dizer que ao longo da história, essa transgressão muitas vezes foi feita por elite, por um grupo que tinha o conhecimento, não é? E que, de repente, trazia inovações num espaço privilegiado. E que, a partir do século XX, né, essa coisa aí, já que a gente traz aí da contemporaneidade na arte, né, aí ele vai dizer, não, aí sim começa uma inserção, né? Dessa coisa pobre, dessa coisa pop, dessa coisa da rua que a gente vai ver daqui a pouco, né? Dessa coisa do corpo. Mas ele vai dizer que a arte toda ela fica dentro daquele sentido de cultura, de acúmulo de conhecimento de uma elite que transgride dentro da própria elite. Sim. Né? Eu acho essa reflexão interessante, porque ele diz assim, a gente traz muito essa coisa, né? Como você está falando, né? Dessa coisa de transgredir, e nesse momento você tem mas aí tem todo um momento e tal, as discussões são várias, mas assim, eu gosto de ver essas discussões porque a gente sempre vai, a partir disso, construindo essa coisa da arte também de uma forma dialética, de quem está discutindo com quem, qual é o ponto da discussão, o que está querendo romper, né, essa coisa que é uma sociedade que está dizendo o tempo todo ali, trabalhe, produza, não sei o quê, e a arte está dizendo, peraí. Né? Desacelera aí, ó. Legal. É um momento legal. É um momento legal para dizer que a gente sai um pouco da retórica para a dialética mesmo, né? Perfeito. Essa coisa da fala que tinha um lugar, né? Esse lugar de fala que era o lugar do conhecimento, que agora rompe com alguém que está dizendo, peraí, bora para o debate? E a mesma coisa vista dos mais diferentes olhares, né? Porque uma coisa pode ser o olhar de quem constrói, a outra de quem vê, e do outro que vê, e do outro que vê. Isso dá uma dialética realmente, né?
de você chegar, olhar uma coisa, dizer que desperta em você isso que não tem nada a ver com o que pensou quem fez, se é que quem fez pensou algo, né? Às vezes não é pensar, é sentir, é conduzido por uma coisa muito... E eu acho que é isso que talvez num mundo tão racionalizante, desculpa o neologismo, né? Mas um mundo tão racionalizante que você tem que o tempo todo estar no cognitivo, que afasta as pessoas da arte. Porque o cognitivo é secundário na arte. A arte é intuição, a arte é emoção, né? A arte é o que provoca, seu peito pulsou, né? E por que pulsou? A gente tem uma era, Ronald, em que é uma dificuldade muito grande dessa localização da sensação, né? Porque a gente pergunta assim, o que você está sentindo? E a pessoa diz assim, medo. Mas onde é que pulsa? Esse medo, essa sensação de medo vem onde no seu corpo? E as pessoas às vezes têm dificuldade de dizer isso, né? De dizer, não, eu estou asfixiado, não, tem um nó na minha garganta, eu tenho um aperto, meu coração acelerou, meus pés esfriaram. É impressionante como é algo que a gente não percebe que o sistema faz com as pessoas, né? Essa correria desenfreada é exatamente para você perder a noção do seu sentir. E é onde a arte entra, então está totalmente cabível e cabido. Por que esse preconceito extremo com algo tão grandioso como é a arte, né? E com com as figuras que desbravam o sistema como se fosse uma mata fechada, e diz, não, eu vou passar. Abre alas que eu vou passar. Não me importa o que você pensa, eu vou passar, né? E como essa passagem deixa marcas fortes em quem está disponível para assistir essa passagem ou até passar junto, interagir, né? Esse, né, isso que você fala, né, esse movimento, esse pulsar da coisa, né, que você vê, eu falar uma coisa aqui que hoje as pessoas acham absurdo, que é o olhar que alguns autores têm da questão da arte, principalmente da literatura, por um viés político. Sim. Né? Esse viés político da literatura e da arte, que muitas vezes a gente pensa assim, por exemplo, hoje, né, que tem muito essa arte que o próprio pragmatismo, né, do resultado não faz ver que essa galera que trabalha com design, que trabalha com propaganda, que produz muita coisa no sentido de estético mesmo, né, mas que como está atrelado a vender, né, a gente muitas vezes não consegue ter esse olhar para uma propaganda no sentido que a gente poderia olhar com arte. Nossa, como isso foi tão belo, né? Ou seja, às vezes uma propaganda de carro, uma propaganda sei lá, de um perfume, de alguma coisa que traz tanta coisa ali. Como é algo atrelado ao comércio, a gente não consegue ver essa beleza estética no sentido de apreciação, né? Uhum. E olha que é uma coisa bem, bem séria isso, porque às vezes a publicidade é de algo totalmente prejudicial. Sim. E a estética tira daquele caminho, é com refrigerante, com bebida alcoólica, sim, entende? E as pessoas não percebem que há arte ali, e que a arte está conduzindo de forma proposital, por parte de quem fez aquilo, para um desvio totalmente inconsciente da coisa em si, e por prejuízo que essa coisa traz, e ao mesmo tempo atrai o ser humano para adquirir essa coisa com todo o prejuízo que ela traz, porque não tem consciência desse prejuízo. E você trazendo como essa estética, né? Claro que a gente não vai falar, não é isso o tema, mas como essa estética muda, você estava falando aqui, né? Eu acho massa que você vai falando as coisas e eu vou viajando aqui, e a gente faz essa viagem na hora, né? E vai. E eu estava lembrando, quando eu era menino, propagandas de cigarro eram muito atreladas à questão do esporte. Sim. Né? Você via, a televisão era o principal veículo, não se tinha a internet, então a gente ficava vendo aquelas propagandas. E beleza, né? Oi? E beleza. Sim. E aí você ficava vendo aquilo na televisão, a cor da televisão, TV colorida, as cores na televisão, que cada vez a televisão vai mudando, né? Era uma coisa impressionante, era uma tela, ondas enormes, o cara surfando
raspando, todo musculoso, e então tinha ali conceito de beleza, de sucesso, de saúde, de tudo que o cigarro tira. Uhum. E não é à toa que propaganda de cigarro passou a ser proibida em um determinado momento, mas o estrago estava feito. Sim. Inclusive cultural, porque por muito tempo se veiculou essa cena aqui, essa cena a poder, a charme. Um cara era maturidade, um menino, às vezes, que é extremamente absurdo isso, né? Um bicho que faz mal desde a boca, dente, língua, esôfago, traqueia, estômago, pulmão, até circulação. Ô, Paulinha, eu não sei se você teve isso, talvez seus professores foram mais educados, mas eu tive, no curso de filosofia, professores que entravam fumando quando não, vinha com café, tomava o café, fazia de cinzeiro e acendia o cigarro. E muitas vezes tem colegas que acendiam ali com ele. E a gente fumava junto, né? Fechada. Oi? E a gente fumando junto, todo mundo fumava junto. E para mim, né, uma coisa assim, pessoal, era um pânico, porque meu pai morreu com câncer de pulmão, meu pai era um fumante. Então, estar num ambiente de pessoas que estavam fumando, para mim, era desesperador. E não havia ainda o estudo do fumante passivo, que é o que a gente era o tempo todo nisso. Então, a gente fumava junto. Por isso que eu digo a gente fumava junto. Não é que a gente fumava, mas a gente era obrigado, né, numa coisa absolutamente natural. Aí vieram as resistências às leis. Aí, primeiro, não pode lugar fechado, não, aí lugar puro. E aí veio para essa situação em que hoje, assim, uma pessoa sem um cigarro no restaurante, todo mundo olha se ele estiver numa área aberta, fechada, né? Então, olha como é importante essa mudança cultural com conscientização, paulatinamente, né? Devagar, aos poucos, que a gente chega nesse nível de consenso. E aí a gente no Brasil tem isso como um lado muito, assim, a gente surpreende quando sai em alguns países, principalmente países de primeiro mundo, essa consciência da educação de não fumar no ambiente que está todo mundo, tem que ter um ambiente à parte. Isso no Brasil, então, sabe, é muito legal. Eu acho que a gente tem coisas a comemorar mesmo tardias. Porque a meninada, quando ouve a gente falando isso, pensa assim, é mesmo? As pessoas fumavam dentro de um cinema? Fumavam. Fumavam, dentro de uma sala com ar-condicionado, fumavam. Puxa, quantas reuniões, hein, Ronald? Poxa, eu tinha um hábito, né? Ou seja, uma roupa de monge que eu usava para ir para a sala de aula. Eu tirava ele, que era puro cigarro. Aham. Poxa, eu tinha um professor que você conheceu, que eu ia para casa dele fazer prova. Quando eu voltava, meu cabelo parecia um cinzeiro. E pior, eu tomava banho, lavava, não saía de vez, não, aquele negócio. E quando proibiu, ele saía da sala para dar uma tragada. Ou então escondido no banheiro. Vamos lá, arte povera. Vamos embora. Então, as características... Não, primeiro, o que é que você já veio falando, né? Porque essa coisa do manifesto, essa coisa da cultura de massa, né? Que é um questionamento também, né? Essa coisa é importante a gente falar sempre assim, que esse tipo de arte é uma crítica, né, à industrialização, porque, inclusive, traz para uma reflexão, ela é mais simples, mais humanizada e extremamente crítica, né? E aí eu me antecipei dizendo da pop art, né? E é exatamente no mesmo momento em que essa pop art nos Estados Unidos, você não esqueça que essa origem é italiana. Italiana, né? Por isso que eu esqueci de falar lá na frente, eu coloco justamente a bandeira da Itália, né, no primeiro slide. Exato. Aqui, a bandeira da Itália, justamente para marcar isso. Bom, aí vem para as características. Aí tem algumas características, eu deixei, né, porque elas precisam de um conceito maior, então são 2 slides. Então, o uso de elementos de materiais orgânicos, como corda, folhas, árvores, trapos, sucatas, terra, jornais e até mesmo comida e excrementos, né? Então, é algo bem assustador e a ideia era essa. Crítica às galerias e à comercialização da arte. Valorização. É algo bem fácil de entender aí, né, Ronald? Porque, assim, não precisava nem a gente dizer isso, vocês deveriam
já deduzir, é uma conclusão absolutamente natural, porque as galerias eram espaços de quê? Né? Houve movimentos como o movimento impressionista que as galerias não aceitavam expor essas obras, porque eram obras menores, tinha que ser um clássico, né? Tem que ser o padrão, e de repente você tem folha, trapo, sucata, inclusive material orgânico, né? A árvore orgânico, terra, comida, e a galeria vai aceitar. Que estão estragando ali, tiravam da árvore, né? E aquilo ali no estado aí, né, não estava muito legal. Essa coisa do cotidiano. E tem uma coisa que você falou, Paulo, que é muito interessante, né? É que tem um espaço de galeria, que era o espaço do teatro, né? Que as pessoas tinham que ir com uma roupa apropriada, ou seja, quem não tivesse aquele tipo de roupa nem entrava, né? Não estava vestido para aquele tipo de lugar ou de ocasião, né? E a gente está falando aí da década de 70, 60, 60, e para quem é novo, para quem é adolescente, pode parecer assim muito tempo atrás. Eu comecei a ter esse cuidado, né? Que a gente dá um exemplo, né? Para um menino de 17 anos, 16 anos, e, por exemplo, você dá exemplos históricos, às vezes, para ele é uma coisa muito antiga, porque se você pega um cara com 16 anos, uma menina com 16 anos, e fala de 5 anos atrás, você está falando com uma criança ali, um pré-adolescente de 12 anos, 6 anos, sabe? Então, o entendimento de mundo que uma pessoa tem de 12, 8 anos, então é um absurdo. Então, mas quando a gente percebe historicamente, né? Eu tinha um professor que ele dizia, isso foi ontem, mas ontem de noite, para mostrar o quanto recente era isso, no sentido histórico. E isso me traz muito essa lembrança dele dizer assim, olha, isso foi ontem, mas como hoje eu estava falando para os meninos sobre questões de identidade, sobre discussões sobre racismo, gente, coisas que as pessoas falam hoje, vocês precisam ter muita atenção, como racismo estrutural é um conceito muito novo, apesar de que o problema é muito antigo. Né? Porque eu adoro esse porque que é a sua cara, a gente gosta muito de porque, né? Tem coisa que é antiga, mas das quais não havia uma preocupação de se falar. Porque é antigo, mas era normalizado. Então, para que dar nome a uma coisa que já está enrustida ali, né, encostada e que não traz, por exemplo, né, hoje vai para a TV uma pessoa que é escravizada, né, que vive em cárcere. Mas antes, 1888 foi ontem, e depois de 1888 essa prática cultural continua. Então a gente não vai falar nesse momento disso, até porque não era interessante falar disso com crítica, mas o que mudou de lá para cá? Mudou que os conceitos aparecem, a sociologia estuda, a filosofia estuda, não é? A psicologia estuda, e no momento, aí a importância do conhecimento, tá vendo? Do ponto de vista prático, né? Então, no momento que a gente se vira contra o conhecimento, ou não se preocupa em dar a ele a importância que ele merece, realmente a gente vai viver negando o óbvio. Negando o óbvio. Porque uma pessoa hoje abrir a boca não tem racismo, esse negócio de uma vitimação. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho muita paciência para essas coisas, não. Me perdoem, mas tem coisas para as quais eu não... Sei lá. E eu acho legal, até para a gente ser um pouco desse prisma, né, dessa ideia, que... a própria coisa de dizer assim, usa corda, folha, trapo, é um questionamento absurdo. Você valoriza o cotidiano, você valoriza a natureza e você desvaloriza uma série de conceitos que foram impostos ao longo do tempo, né? Porque você vem para o espontâneo, você vem para o original, você vem para o que é, inclusive, orgânico, ou seja, o que se decompõe, você vem para o efêmero, você vem para o breve, e você traz disso uma ideia muito filosófica, né? Porque você mostra que a arte é breve, que a arte é transitória, que o que se pensa aqui agora já não se pensa, né? Metamorfose ambulante, não ficar preso a velha
ideia, ou preso a algo, a uma ideia que diz que tudo é fixo, né? Então, eu acho que a arte traz também para essa coisa da transitoriedade, né, Ronald? É porque você vê que uma das coisas que a gente vê assim, de alguns críticos é essa ideia de movimento na arte, né? Você, para entender o que está acontecendo na arte, essa coisa da modificação da mentalidade e dessa coisa que você trouxe, que eu achei muito interessante, dessa discussão entre o que é retórico, no sentido do que é acadêmico, e daquilo que traz uma dialética, um contraponto, uma antítese, né, uma antitese para aquilo que já é dominado no sentido de cultura, né, que é uma das coisas muito mais difíceis hoje de você trabalhar no sentido de trazer para o menino, porque antes era fácil você dizer, olha, a cultura erudita era vista como boa, não é? A cultura popular nem tanto, e a indústria cultural toma o lugar de tudo isso. Hoje, quando eu vou explicar isso, eu tenho que passar um tempo tentando trazer para o estudante o que é uma cultura erudita, o que é uma erudição, né? Como se dá, né? Esse ano eu fiz, eu achei muito interessante, como se dá o processo do que aquilo que é uma música erudita, que a gente até fala errado, a gente fala de música clássica, que é só um período da música erudita, né? A literatura como clássica também é um período, porque aí você tem uma outra dimensão que até o erudito e o clássico, dentro dessa possibilidade de conhecimento num momento de internet e de pragmatismo, é totalmente inútil, né? E que antes não, antes isso era um academicismo, era importante saber. Hoje não, isso não vale, isso não tem resultado, é música triste, é música de enterro, essa literatura, vamos dizer assim, professor, não tenho paciência com literatura antiga, não, os caras passam muito tempo descrevendo algo. Eu digo, meu filho, pare e pense. A pessoa não está lhe dando uma imagem, ela está levando você a pensar essa imagem. Sim. Viaje na coisa, se deixe, né? Se deixe envolver, né? É porque assim, envolver. Eu ouvi uma frase essa semana, Ronald, sobre umas coisas, né? De alguém olhar para a sua camisa, ver uma imagem que não é, e nesse momento ela projeta a visão dela. Então, eu queria casar com o que você está dizendo. Existe uma tendência tão grande de as pessoas projetarem o que elas querem no outro, que elas perdem o tempo todo a chance de ver a coisa por si, não contaminada do olhar dela. Sim, você foi perfeito aí. Não é aquela coisa que o Lacan fala, né? Que a gente tem essa preocupação, não é o que você diz, é o que o outro interpreta. Exato. E aí, hoje, eu falando de ambiguidade, né? Tem uma coisa da ambiguidade que diz assim: meu terapeuta pediu que eu escrevesse. Fala assim, uma coisa de escrevesse cartas para as pessoas que eu odeio e as queime. Agora não sei o que fazer com as cartas, né? Então, meu terapeuta disse que eu escrevesse cartas para as pessoas que eu odeio e as queime. Agora não sei o que fazer com as cartas. Então, aí tem gente que ri, eu disse, olha, primeiro vamos eu estou estudando ambiguidade, não é efeito de humor, porque não há humor nisso. Sim. E no momento que eu rio, eu não estou falando disso, eu estou falando de mim. É, porque você está uma projeção de algo que é feito ao outro. Né? Exato. E outra, o objeto que é a carta fica esquecido. Exato. E aí eu vou falar, onde é que está a ambiguidade? O pronome oblíquo as, que pode ser cartas e pessoas, é porque alguém escolhe pessoas, já que tem a possibilidade das cartas. E o que leva esse alguém a se preocupar agora, não porque ele queimou pessoas, e sim porque que ele queimou, o que ele vai fazer com as cartas? E isso... Você sabe que tem uma coisa na psicanálise, e Foucault brincou bastante com isso, e até o Bauman brincou com a questão do cachimbo. Sim. Qual é o sentido do cachimbo? Quando eu digo cachimbo, quer dizer o quê? Aí o Freud traz lá no livro dos sonhos, falando que o sonhar com cachimbo é não sei o quê, a questão fálica, não sei o quê, a questão oral, papapá, e aí o Foucault faz, isso é apenas um cachimbo.
Exato. Isso pode E ser que somente pode ser, exatamente. É o que faz com a crítica. Tem um crítico que fala do livro de Clarice Lispector, Hora da Estrela, que no final, a grande frase, por enquanto é tempo de morangos. Aí fica um monte de professor de literatura, por que morangos? Por que podia ser jabuticaba? Aí dá um símbolo ao morango. Aí o crítico diz assim, nossa, uma mulher está morrendo com câncer, escrevendo compulsivamente. De repente ela foi à geladeira e tem uma tigela de morangos, ela achou lindo. E era tempo de morango, porque havia morango lá. E por que não ser apenas os morangos? Que necessidade projetiva é essa? De você lançar. É muito legal, né? Mas então sigamos, né? Não, hoje eu falei um negócio para os meninos que eles ficaram, pô, professor, assim o senhor quebra a gente. Eu disse, olha, quando a gente fala de identidade, você precisa pensar que o ser é em construção, mas ele já é completo em si. Sim. Mas como é isso? Se está construindo, não está completo. Você está falando de uma casa ou de uma pessoa? Não é? E até mesmo uma casa em construção já há uma completude no processo. Né? Mas a ideia que tem que isso é muito sério dentro da questão da identidade, a questão até para pensar o relacionamento, essa ideia de que estar com alguém é se completar. A minha cara metade, eu não sei. Não, você é completo. O relacionamento é soma, não é completude. Não é? Sim, você só dá amor quando você se ama. Se você não se ama, você não consegue amar o outro. Mas toma de projeção. Então, projeção. Aí eu amo no outro aquilo que não existe em mim, e fico dependente do outro, e aí tome problema. E tome problema, confusão, está tudo complicado, professora. Vamos lá. Então, gente, essa questão da espontaneidade, da originalidade, trazem essas questões, né? Porque não é uma só. Essa valorização, enaltecer, valorizar, exatamente o que a gente estava falando, né? Esse contraste entre velho e novo, o que era, o que vai ser, o que daqui a pouco já não é, porque essa também é uma arte breve, né? Então, vem essa questão da linguagem que se parece com o surreal, o dadaísta, né? Então, aquilo que parece não ter sentido, porque o surrealismo e o dadaísmo estão ali caminhando. Não esqueçam que o dadaísmo surge a partir do momento que alguns artistas rompem com o surrealismo, né? Então, parece, a gente olha essa imagem que está aí ao lado e pergunta qual é o sentido disso, né? Bom, aí cabe a você, enquanto espectador, dar ou não. Porque também não há uma obrigatoriedade, a gente também vive uma era em que parece que tudo tem que ter um sentido, e quanto mais o sentido é geral, é genérico, é de todo mundo, fica com mais sentido, e não é bem assim, né? Tem coisa que o Ronald pode olhar e sentir, ver, que eu não olhe, que eu olhe e não sinta, e que às vezes eu nem sinto nada, eu olho assim, eu gostei dessa madeira aí, viu? E pronto. Interessante como ela ficou em pé. Você pode ter uma visão só estrutural, como é que alguém colocou isso em pé aí, sei lá, né? E outra coisa, né, que é importante a gente pensar, você que aí vamos de novo para a questão do Enem, não sei o quê, é você pensar que nesse momento aí de contemporaneidade, as coisas acontecem muito rápido, e você sair do surrealismo, do dadaísmo, do expressionismo, né, tá tudo muito próximo. Você tem artistas que vai ali vencendo todos esses movimentos e se modificando. A mudança é o carro-chefe, né, do século XX, um século marcado por guerras, etc., como diz o Éric Hobsbawm, a era dos extremos, né? Então, tem muita coisa muito rápido. A tecnologia vai começar a fazer mais, dar um tom de coisas mais rápidas, mais aceleradas, né? Como a gente tem essa ideia da vida hoje, né? E interessante também, aproveitando esse gancho, Ronald, que você traz aí, mostrar que a pré-história, né, ou a história antes da escrita, é difícil de precisar quanto tempo teve, aí depois vem uma idade antiga que leva milênios, depois uma idade média que não leva 1000 anos, depois vem tudo em séculos, e agora em anos. Agora em anos, né? Então, assim, a gente saiu de difícil de precisar e tem coisas que levam
horas, né? A gente entra na internet e diz assim, o assunto mais comentado, com milhões de visualizações, aí no outro dia já sumiu. É verdade. E como a distração essa marca desse momento, né? Como Exato. a informação assume um lugar de não fixidez daquilo que era o conhecimento, né? Sim, Então, o tempo todo nessa dinâmica. Eu estava vendo essa semana o cara comentando, essa semana não, foi antes de manhã eu estou tomando meu café e estou escutando aqui, né, jornais, etc., para esse corre-corre, né, de estar informado, e o cara dizendo assim, gente, o mundo está muito veloz, não sei como as pessoas dizem, o cara de 50 anos, minha idade, né, ele dizendo assim, ó, o mundo está muito veloz, eu sou de uma época que a gente conseguia ter tédio, hoje não está, hoje você não tem. Todo momento está acontecendo alguma coisa em algum lugar, e das mais sérias, as mais ridículas. Essa é quando você falou do óbvio. Ele disse, gente, eu nunca pensei que certas tolices, certas obviedades, né? Eu lembro um professor que dizia, o óbvio lulante está tão estampado assim, né? De você olhar e dizer assim, gente, isso a gente até usa a expressão surreal, né? Que a informação passa muita coisa que tem cara de entretenimento, mas é real, é muito tosco. É o surreal real. É o surreal real. Bom, aí a apresentação de uma tela com os principais artistas desse movimento, tá certo, gente? Você tem aí italiano, obviamente, né? Você tem grego, lá a última, e como eles vão trazendo características que vão de performance a outras formas de manifestações artísticas, tá? Por quê? Porque você está usando muita coisa, você pode usar, por exemplo, fotografia, você pode usar instalação com objetos criados, você pode usar pintura, você pode usar a pessoa, a escultura. Então, é uma variedade muito grande. Então, aí você tem o Giovanni Anselmo, de 1934, ele nasce em 1934. Depois você tem o Mário e a Marisa Merz, os dois italianos, aí tem escultura, tem também artes em forma de variedades muito grande, algumas são explanações que mexem com vários aspectos artísticos. O Michelangelo, que não tem nada a ver com o Renascimento, é o Pistoleto, pelo amor de Deus, viu, gente? Que traz aí, olha só, olha essa revisitação Vênus, que nos traz para o clássico dos trapos, né? Uma coisa bem, o nome já é bem sugestivo, tá? E aí, Janis Cornelis, que é pintor, a Margarida com Fogo, de 1967, instalação realizada em 69, também com 12 cavalos que circulavam livremente na sala de exposições. Isso é interessante porque a instalação é montada, é um espaço fechado. Imagine você tendo 12 cavalos, não é? Circulando, e aí já entra um pouco no próprio conceito de arte conceitual também, né, Ronald? Porque já vem para essa questão mesmo aí do que para que qual é o papel da arte, né? O que a arte vem para fazer. Então, a gente já puxa, porque a gente veio falando disso, da arte conceitual, que é de vanguarda, porque veio para os anos 60 e 70, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que traz esse nome exatamente porque vem para um conceito, né? O que é um conceito? O conceito é uma definição, uma ideia que traz em si reflexões, e no caso da arte, essa reflexão é absolutamente impossível de não acontecer, né, essa reflexão, porque você vê ao longo do tempo com arte é assim, aí você vai para o Michelangelo, para o Caravaggio, você vem para esculturas perfeitas do Canola, daqui a pouco a gente, qualquer pessoa pode ser artista? Sim, qualquer pessoa pode ser artista, não é? Então, mas então se eu pegar um mictório, eu vou ter o sucesso do Duchamp? Não, porque alguém já fez isso, você vai ser uma cópia. Mas se de repente você trouxer algo que traga para uma reflexão, por exemplo, eu gosto muito dessa
a arte do Cildo Meirelles, inclusive, porque não é simplesmente a Coca-Cola, né? A Coca-Cola meia, né? Na metade, a Coca-Cola vazia, todas tampadas. Isso pode trazer uma série de reflexões, né? Se todas estão tampadas, pode ser que nenhuma tenha sido consumida verdadeiramente. E ele pode trazer essa ideia, ó, tá cheia, mas representa o quê? Nada. Traz o quê de bom? Nada. Tem tanta coisa que a gente pode refletir a partir disso. Por que ele mantém com tampa, por exemplo? Porque, teoricamente, Ronald, se foi consumida, ela vai estar aberta, tá certo? Por que continua tampada, né? Então, gera reflexão. Venha. E tem uma coisa muito interessante, que a arte, né, ela está vivendo nesse momento de colocar cavalos, de colocar garrafas, panos, etc., coisa que não vai ficar ali como a arte antes, que era um quadro, uma escultura, isso tudo vai ser retirado depois, que é o auxílio luxuoso de outra arte, que é a fotografia. Sim. Que hoje a gente não dá esse devido valor, porque qualquer celular pode tirar fotos, mas o artista, que é o fotógrafo, né, e que hoje, né, que eu trabalhei um tempo no Instituto Feminino e tinha aquele pessoal especializado, e tem ainda, né, mas hoje com essa coisa não só da internet, mas principalmente do uso do celular e a capacidade de filmar e tirar fotos, mas tinha muito ali o fotógrafo do casamento, né? Do casamento, batizado, então tinha aquele profissional, ainda tem, e é bom, porque muitas vezes as pessoas não querem pagar isso e fazem uma diferença total. Mas, assim, esse auxílio luxuoso da fotografia, que é uma arte, vai fazer imortalizar uma arte que não estava ali como um quadro, como uma escultura. Então, se não tiver... efêmera, né? Que é efêmera. Se não tem a fotografia, ela seria algo que estava na exposição e depois se perdeu, né? Então, por exemplo, esse momento aí dessas 3 garrafas que fica imortalizado no Cildo Meirelles com a fotografia. Eu acho isso interessante, né? Sim. E que vai gerar a reflexão que a gente está fazendo aqui hoje, né? Porque possivelmente nós não vamos ter outra pessoa fazendo isso dizendo que isso é arte. Sim. Então, que tipo de possibilidade isso traz de nível de reflexão que vai culminar a partir de determinado momento no que a gente tem hoje, que é a contemporaneidade. Porque, assim, certas coisas se mantêm até hoje e outras vão aparecendo o tempo todo, até porque como é uma arte conceitual, e eu acho que esse conceito de conceitual se mantém, a gente vai ter uma série de novas linguagens, até porque como sai daquele padrão, tudo pode ser usado, né, como arte. Às vezes a gente chega num restaurante, no café da manhã tem frutas com desenhos, né? Da própria fruta, se desenha flor, se desenha, né? A toalha no hotel, às vezes, tem forma de coração, em cisne, né? Ou origami, tem tanta coisa que termina aparecendo, e a gente diz assim, nossa, que interessante isso, né? Como um copo pode virar uma arte, uma toalha pode virar uma arte, um papel pode virar um origami, né? E uma coisa terapêutica, porque a arte é terapêutica, né? Você falando disso, eu acho tão interessante, né? Que, como essa coisa de decorar, né, para um casamento, para uma mesa no hotel, um restaurante, como isso, essa arte, né? E existe muita gente que faz isso com muito primor, com verduras, com frutas, né? E você chega no... Semana eu vi uma coisa muito bonita, uma ex-aluna, a avó dela comemorando 95 anos. E aí perguntaram a ela como é que ela queria o aniversário dela, aí ela disse que queria um aniversário como era feito na época dos 15 anos dela. Ou seja, se virem. E ela dizendo que deu o maior trabalho fazer aquela pesquisa de como era a arrumação das mesas,
né? E ficou um negócio muito bacana, porque a galera jovem foi na onda. Então, além disso, buscaram a coisa de se vestir como se vestia naquela época, quando ela tinha 15 anos. Então, virou uma festa de 95 anos, que foi, aí ela disse assim, a gente tinha uma preocupação de dizer assim, foi quase uma festa à fantasia. Não, não é fantasia, sabe? É aquilo que, Muito de manhã. que a gente não entende muito essa coisa da novela de época, não é? Que isso está muito forte nas séries e nos filmes, e às vezes os meninos comentam alguma coisa de série, de filme, eu digo, mas o pessoal de costumes e design pecou nisso, porque não havia aquilo nessa época e tal. Sim. Se a série tem a preocupação de ser algo histórico, esse rigor, então foi um negócio muito interessante, ela dizendo que, mostrando lá, né, fez vários vídeos mostrando, ela disse assim, que trabalho deu encontrar pessoas que faziam aquela coisa com melancia, com melão, e cortar direitinho, e fazer aquela cascata, e as flores arrumando daquele jeito, e se tinha esse cuidado, hoje ainda tem, mas não é da mesma maneira, né, tudo muito imediato. E como, para você entender isso, você tem que estudar a sociedade da época, né, costumes, valores, como é uma oportunidade, né, eu acho isso fantástico, gosto muito das coisas de época. Bom, aí a gente entra na pós-modernidade, na contemporaneidade, nas novas linguagens, né? E são muitas linguagens novas, inclusive performáticas. E aí vem coisas, Ronald, que você já trouxe, né? Esse tempo de duração, que é efêmero. Então, a pessoa vai ali, monta e desmonta. É uma manifestação. Vale dizer que eu peguei essa fala dessa aula que você já tinha dado no segundo ano, né? Dessa coisa da fotografia, da filmagem, né? E, inclusive, Ronald, como essa ideia da efemeridade é uma questão de construção social também, né? Porque tudo passa a ser, como você disse, tudo é muito mais rápido. Por quê? Porque nós estamos numa era automatizada, né? Então, se eu estou trabalhando com o meu corpo, as novas manifestações colocam o artista como a matéria-prima, ele não é só quem faz, ele é a matéria-prima, né? Então, tem coisas que aparecem que, por exemplo, o público é convidado, venha, participe, isso tem um tempo de duração, né? E quando esse público interage com esse efêmero, você também leva esse público a determinadas reflexões, a determinadas visões, a determinadas construções do estar na sociedade, do estar no mundo e da sua interação com você mesmo, né? Porque vem tudo, a gente olhou isso aí da outra vez, né? A gente viu essa imagem e disse assim, rapaz, que negócio de ler essa imagem aí. Como a gente dizer que isso não é arte, né? Ainda tem um cachimbo ali na boca do que está na parte superior. Para que esse cachimbo e tal, aí vai discutir. Para que esse cachimbo, né? E esse chapéu, e, gente, é muita coisa para ser observado, e olha que ele está deitado em paralelepípedo, a rua é de paralelepípedo. Esse pano ameniza pouca coisa aí, hein? É um negócio assim que eu sou fã, eu gosto muito das performances, sabe? Às vezes eu fico viajando, pensando aquele cara que fica em pé o dia todo, pintado, em forma de estátua, como se fosse uma escultura humana, parado ali. Gente, aquilo é um teste de paciência. Que terapia é aquela que ele está fazendo ali? Porque eu fico 5 minutos na frente e digo, gente, como é que esse cara consegue? Ele fica o dia inteiro. Em São Paulo tem muito, né? E é um exercício de paciência, porque crianças e algumas pessoas não acham o que fazer, querem interagir com alguém que o intuito é ficar parado. Exato. Tem manequim humano também, né? Eu já vi uns manequins, o cara ali na frente da loja, aí você pensa que é um manequim normal, e daqui a pouco... Mas tem muito talento nisso, né? Então, gente, nós vamos falar de algumas dessas novas linguagens, né?
e a gente até, falando de outras coisas, antecipou, né? Lembrando, Ronald, que muitas dessas linguagens ocorrem ao mesmo tempo, né? Às vezes uma performance está dentro de uma instalação, ou a land art, que é uma arte relacionada à natureza, também traz uma performance que a gente não tem necessariamente uma única linguagem, que é outra coisa bem contemporânea, né? Porque se a gente for fazer um passeio histórico, a gente vai ver que, por exemplo, na ópera, você tem o teatro, você tem o canto, você tem a dança, você tem a roteirização, então tem a literatura, tem um monte de coisa ali, mas ela é feita para isso, né? Diferente do que a gente está falando dessas novas linguagens, né, Ronald? Sim, porque a dimensão da ocupação do espaço não é só mais o da galeria, né? É outra questão muito interessante. A gente já viu que alguns movimentos da arte trazem isso, né? De ir para a rua, sair da galeria. Mas agora a gente tem um espaço urbano que tem outras dimensões a partir de um entendimento sociológico, né? Dessa sociedade que tem, né? Mais à frente a gente vai ver os estudos da sociologia sobre tribos urbanas, né? E quanto isso impacta. Essa semana eu estava vendo uma coisa no Instagram, eu achei muito bonito, mas a pessoa não colocou a referência, né? Era na Itália, uma praça, e essa praça tem vários, como é que eu posso dizer, esculturas, etc. E como muitos anos, esculturas de mármore, Carrara, vários anos ali a céu aberto, eles resolveram fechar esse espaço, né? E aí, para fechar esse espaço, e antes era uma visitação só de dia, colocaram uma iluminação. Ficou um negócio assim fantástico, porque aquilo que era aberto virou um espaço muito acolhedor, né? E para preservar a arte fizeram isso. E a iluminação, aí você vê esse diálogo de um lugar extremamente antigo com essa tecnologia que veio ali para, né, para ter esse cuidado, que é outra coisa que muitas vezes a gente não tem, né, da preservação. Em alguns lugares, a preocupação com a preservação do patrimônio artístico é outra, né? E a gente sabe disso, para o nosso sofrimento. Então, quando você pensa numa galeria, numa casa, e até mesmo no espaço fora, é como essa dimensão impacta no sentido estético na pessoa. Você entrar num ambiente que está tudo da mesma cor, qual é a sensação que você tem? As pessoas vão ter sensações as mais diversas, desde pessoas que vão achar algo alegre até pessoas que vão achar isso melancólico, né? Mas a ideia ainda volta para o sentido inicial da arte, que é a coisa da estética, da provocação. Sim, que vai ser um objetivo mesmo, né? Não é, acho que o artista aí sai daquele lugar de eu quero ter prestígio, né? E agora eu quero gerar um incômodo, eu quero incomodar. E começa incomodando pela forma da linguagem. O que é que ele escolhe como linguagem, né? Então, você tem aí a primeira manifestação linguística, que é a instalação artística, que são esses espaços, esse espaço que pode ser criado, montado e depois desmontado, vai para outro lugar. Por isso que é instalação. Instalar é colocar. Eu instalo e, portanto, eu posso desinstalar. Quais são os objetivos? Aí você tem que conversar com os mais diferentes artistas que tomam essa linguagem, né? Porque a ideia tem uma relação direta com as sensações. Que tipo de sensação, né? Então, vem a questão do site específico, o site specific, criado para lugares pré-determinados e que dialogam com o ambiente ao redor. Aí vem a relação com a land art, ou a land art. O que é essa land art? É a arte da natureza. Então, a depender de onde você passa, aí não tem como não falar do Inhotim, né? O Museu de Inhotim, lá em Brumadinho, que tem muitos espaços, é um museu, gente, em Minas, a céu aberto, tá? E que você interage com as obras, e são várias obras de diferentes intencionalidades, finalidades,
tem instalação também, tem land art, e o público é convidado a manter com essa arte um contato, uma interação, um contato, não é? Um trânsito e que vai gerar nele algum tipo de sensação, ou não. Tem obra que você vai entrar e você não entendi nada, nem quer entender, isso não me diz nada, e outra você já tem. Imagine, para quem gosta de vermelho, entrar num lugar desses, né, Ronald? E para quem odeia, imagine que... Exato. Né? Vamos lá. Os precursores estão aqui, não é? Nós temos figuras importantíssimas no Brasil, como é o caso do Hélio de Sica, que inclusive tem obra lá em Inhotim, Lígia Clark, que tem obra em Inhotim, e Lígia Pepe. Parece que as Lígias gostam de fazer instalações, e eu deixei aqui o Cildo Meirelles, porque você trouxe uma das obras do Cildo, não é? E a gente fez um comentário sobre elas. É interessante porque eu acho que a gente tem menos, digamos assim, tem dado menos importância a esses artistas. A gente tem, por exemplo, a gente vai falar agora da performance, mas quando a gente chega em street art, que é arte de rua, é que a gente percebe claramente como, não é? Em nível brasileiro, se dá mais valor ao que está dentro do museu, quadros tradicionais, lá do Museu do Ipiranga, no máximo, do que esses artistas que fazem as suas performances de rua ou que estão ali construindo novas formas de linguagem, né, Ronald? Porque o espaço da academia é o espaço da galeria, o espaço da academia, né, do lugar em que você tem um destaque. Até hoje, isso é muito sério, a exposição, aquelas exposições caras, e traz toda uma ideia elitista da arte, né? A arte para quem pode comprar o quadro, para quem pode entender e estudar a arte, e há um outro movimento, né, eu gostei muito dessa que você colocou, essa arte retórica da academia com a arte dialética que vai ali questionando, né, todo esse movimento. E a questão performática, ela traz essa coisa, né, de uma linguagem que mistura outras linguagens, né, e tem aí no corpo, que é movimento, essa expressão que vai marcar bastante o corpo, o lugar. Então, traz uma dimensão de algo que, assim, o corpo na arte é aquele que produz a arte, né? Por mais que tenha ali uma pintura do corpo, tem uma escultura, mas a arte não está no corpo em si. O corpo é o produtor da arte, e agora o corpo é arte, né? E você faz essa arte com o corpo, essa coisa corporal. Mas professor, você está falando, sempre houve dança, etc. Sim, mas não era uma linguagem que vinha com outra. Era aqui é arte, aqui é canto, aqui é tal, misturava de vez em quando, mas não se evidenciava o corpo como a própria arte. Mas sim, e o padrão, né, Ronald? Quando você diz assim, yoga, há um padrão, quando a gente diz assim, o corpo é usado no teatro, né? Mas há uma padronização e há algo além do corpo, que é exatamente o cara, quando ele faz o teatro, ele tem o texto decorado, tem todo o cenário, e quando a gente vem para a performance, é exatamente isso que você diz, é o corpo, porque muda o conceito de arte, né? Por exemplo, isso aí que está aí ao lado é uma performance de algumas pessoas que têm necessidades especiais. E é uma exposição que pode ser uma instalação também, não é? Mas aí é o corpo que é a grande ferramenta, e é ele a arte em si. Ele não é ferramenta para outra coisa. Não é o corpo ferramenta para yoga, não é o corpo ferramenta para o teatro, é o corpo sendo ele a ferramenta e a obra. É bem interessante isso. Porque aí vai ter gente que diz, isso está dadaísta, eu não estou entendendo nada. Pois é, mas o que é o dadaísmo, se não essa quebra de uma expectativa artística,
que foi trazido. Eu fico repetindo isso porque a gente fica muito ligado em conceito, inclusive o conceito de beleza. Belo é o que é clássico, belo é o que Caravaggio fez. E é também. Mas por que isso não é belo? Olha aí a questão da dialética. O que é que você sente vendo isso? O que é que isso comunica a você? Eu gosto muito daquele de Flávio de Carvalho, né? Na outra aula você comentou que é ele desfilando em São Paulo de saia pelas ruas e todo mundo olhando e bem, o que é que você quer com isso, né? E aí, de 1950, imagina um cara de saia desfilando nas ruas de São Paulo em 1950, né, Ronald? Não, e com o sapato alto e todo, né, com a performance, a galera vai dizer, pô, o que que é isso, né? E essa padronização que é tão estranha, tão excludente, que se você volta no tempo, a roupa do homem era algo que hoje seria impossível usar sem passar por diversas críticas. Sim, sim. E Bom, então críticas nós. não no sentido artístico, né, de um pensar apurado, mas crítica no sentido do senso comum mesmo, de Sim. você olhar aquilo de Sociocultural, forma... né? Sim, Sociocultural. Bom, o primeiro grupo performático foi o Fluxus da Alemanha e vem para o Brasil. Até hoje a gente tem muita performance, tá certo? E aí a efemeridade vem casando com tudo que a gente está dizendo antes. Né? A gente tem uma figura brasileira chamada Nelly Azevedo, que ela trabalha com essas pequenas esculturas, essas pequenas estatuetas de gelo. Eu sou apaixonada, que eu acho que é uma metáfora da porra, ou nem pode xingar, é uma grande metáfora da vida, de que lenhar, né? de lenhar, que dá no mesmo, mas assim, você vê, é tão efêmero que aí não pode nem ser instalação, porque a instalação é efêmera, mas você tira e bota. No caso dessa, é efemeridade pura, porque quanto tempo uma estatueta de gelo leva para derreter? Né? E ela faz nas escadarias dos lugares. Então, a arte efêmera é exatamente a arte do momento. É daquele momento. Também é da década de 50. Eu já disse a vocês, o Brasil tem uma grande representante, que é a Nelly Azevedo. Se vocês entrarem na internet, Nelly Azevedo, exposições de efemeridade, vai aparecer. Tem uma exposição assim, que são 200 estatuetas em que ela está falando da Primeira Guerra Mundial, das vítimas, e aquilo vai derretendo gente, como o nome diz muito, né? E aí o próprio processo da criação, Ronald, é importante, porque é uma experiência. Eu fico imaginando essa criação dessas estatuetas e ao próprio processo de criação vem a reflexão. Imagine como essa artista não pensa, como a vida precisa ser usufruída, como o público não percebe que o aqui, o agora, bem Gestalt, né? O aqui e agora tem uma importância muito grande. E quando você põe isso na rua, no parque, não é? E vai misturando, você percebe como a efemeridade não está só na escultura, mas está na performance. A performance é efêmera, a arte de rua é efêmera, a street art, a land art. Às vezes o cara faz um castelo de areia. Lá no passado bem distante, eu fui ao Rio de Janeiro e ali em frente ao hotel Copacabana, aquele grandão, caríssimo, onde ficam os caras, tinha um carinha fazendo aqueles castelos enormes de areia, perfeito, perfeito. Quanto tempo vai durar aquilo? Horas, porque o vento, o próprio movimento da maré, aquilo ali é uma efemeridade. Agora, qual é o prestígio que tem aquele artista, professor Ronaldo? Sim. E isso é interessante porque já houve, você falando no Rio de Janeiro, em Copacabana, até concursos, né, de castelos, e depois eles foram criando ali, né, esculturas de pessoas, animais, paisagem, e o tempo, né, essa coisa efêmera, perdeu-se isso. E, né, aqui eu lembro que na praia no Porto da Barra se fazia também, algumas pessoas faziam, depois isso foi se perdendo porque qual o valor desse artista, né? Para que se tivesse uma continuidade, uma apreciação. A academia não deu valor, o jornalismo também não, né? Então, isso terminou perdendo
esse valor de construção artística mesmo. Ah, bonito, mas... E não tem reconhecimento, né? E o que a gente não reconhece... Bom, aí vem a som de arte sonora, é uma coisa muito ligada à tecnologia também, e se tira som dos mais diferentes, não é você pegar um violão, não é isso, viu, gente? É uma experimentação, é uma exploração de som misturado ao campo visual, é bem sinestésico. Eu lembro que eu vi uma demonstração do som retirado de sacolas plásticas de tamanhos e cores variadas. Como tem a ver o tamanho e a cor e a espessura, então é uma coisa plástica, é um experimento, tá? Você não vê muito no Brasil, tá? Você tem uma ou outra figura mais expressiva, tá? Mas eu gosto de falar da arte sonora junto com a videoarte. Eu gosto de fazer as duas coisas juntas para vocês entenderem que aqui é você tirar a plasticidade do som. E aqui é você usar o vídeo, a edição de vídeo, e aí isso é muito famoso. Os meninos, hoje vocês fazem isso. Vocês pegam vários vídeos, misturam, até uma coisa perigosa às vezes, até depender do uso que se dê. Uma arte de vídeo pode se tornar um pesadelo para as pessoas, porque de forma consciente ou inconsciente, a partir do momento que você edita, junta, gruda, faz, dá movimento, você dá ao outro leituras diferentes. Repare que tem que ser isso aqui um pouquinho à frente, porque começa na década de 60, porque você precisa da tecnologia de vídeo para isso, não é? Você precisa já de uma tecnologia que não é tão comum na década de 50, então em 70 vai aumentar. Então, inicialmente, esse vídeo nem era processado, era cru. E tinha que ter muita habilidade para fazer isso, né? Sim. Porque hoje a tecnologia, ao mesmo tempo que dá qualidade, também dá facilidade. Você tem muita coisa que os jovens aprendem hoje que é meio autodidata, é autoexplicativo. Você pega um tutorial ali, ou até mesmo o próprio programa, né? Você vai fazendo. Antes, não, a galera tinha que saber tudo isso, o tempo, tudo direitinho, a iluminação, e, sabe? E é uma coisa muito empírica, várias tentativas de acerto e erro, até conseguir fazer. E inclusive os DJs, né? Porque hoje você vê muita música eletrônica que nasceu no movimento DJ. E os caras faziam, era com disco de vinil mesmo. Então, quando você pega uma videoarte hoje e compara com a videoarte, que era uma coisa bem laboriosa mesmo, sabe o que é o labor do trabalho de fazer? Repare que a gente tem aqui popularizado em 1980, por quê? Porque em 1980 o videocassete estava em tudo que era canto, as pessoas iam para a locadora, as pessoas filmavam, você não tinha o celular em 80, muito menos, não tinha nem o celular, imagina o celular que filmasse. Hoje a câmera, quando a gente está na mão, né? Então a gente pega um instante, aí filma, já junta com o outro, já tem muito aplicativo de edição de vídeo, mas aqui não, aqui é uma coisa bem rústica, e talvez pelo fato de ser rústico, muito criativo, né? E a gente considera os anos dourados da videoarte exatamente a década de 90, quando a tecnologia está aí, né? A gente tinha vídeos em todo canto, ficava a TV, eu lembro que a gente dava aula, tinha que fazer a reserva do videocassete para... como é que a gente chamava, meu Deus? Para... inserir aquela partezinha, aí tinha que fazer a rebobinação da fita, né? Para ficar naquele lugarzinho, o trabalho desgastando para a gente deixar naquele segundo, naquele minuto. E ter que fazer as transparências, né, Paulo? Eu lembro que quando eu comecei lá na aula de literatura, era muito interessante, você tinha que levar ali o CD e já escolher a faixa, deixar tudo pronto. Você pegava aquela transparência, quando surgem as transparências coloridas, que você consegue tirar uma foto, fazer uma transparência ali de um livro. E quando a gente não
queria revelar que botava um papel ofício em cima e ia tirando devagar. Aí fazia, né? E o som daquilo tinha que apagar a luz e tal, você ficar naquela empolgação, e o menino na resistência para não dormir, porque tava uma luz ali. É mesmo, tudo desligadinho. Bom, aí a gente bebe na performance para tirar também a body art, porque a body art pode ser performática, tá ali no item 2, relacionada à performance, só que a body art também vai além da performance, quando você tem o artista fazendo mudanças no seu corpo que são perenes, mudanças perenes, como, por exemplo, tatuagens no corpo, piercing, às vezes enxerto, né? Teve gente que já botou enxerto para ficar com chifre, tirou um pedaço, arrancou o nariz. Tem um cara que tirou o nariz, ficaram só as duas entradas aqui, como se fosse quase um focinho mesmo, né? Então, aí é body art mesmo, porque não tem como não mudar isso. Ou melhor, desculpa, não tem como mudar isso. É fixo. E a performance, não. A performance você tira, você bota. Então, aí você tem uma aproximação de determinada body art com a performance. Aí você tem uma mulher toda pichada, né? Ela tá... E pichada aí... tirar isso depois, hein? Imagine. E pichada aí, eu quero dizer que é suja de piche, ou pintada de piche. Porque pichada já tem outros sentidos, né? Literais aí e também metafóricos. Então, o uso do corpo é uma ruptura radical com o tradicional, lógico. Repare que a gente continua na década de 60, que a década de 60 é muito interessante, gente, porque você tem exposições, inclusive com artistas nus, tatuagens, maquiagens. Aqui no Brasil a gente tem o Antônio Manuel, mas observe que a década de 60 é uma década extremamente fervilhante, porque você tem os movimentos de contra-reforma, de contra-cultura. Você tem o movimento negro, você tem o movimento feminista, você tem o movimento de liberação homossexual, você tem o movimento hippie. Imagine que é uma reestruturação completa do ponto de vista artístico-cultural, né, Ronald? Sim, sim. E esse movimento dos anos 60, ele traz aí não só uma mudança no sentido do que é a arte, mas essa tentativa de trazer para o mundo uma desconstrução e chamar a atenção para aquilo que aconteceu com a guerra, que aí você tem ali final de 45, aí tem os direitos humanos, 48, vem os anos 50, etc. Mas as guerras continuam, né? Há a questão do corpo, uma moral muito fechada ali em relação a uma normatização de tudo que é aspecto da questão corporal, o que pode, o que não pode, ligado a um rigor de uma moralidade muito, né, que reprime bastante. Ao mesmo tempo, por exemplo, quando a gente está falando isso, a gente tem movimentos nos Estados Unidos, principalmente da questão da psicanálise e de outros movimentos ligados à questão da psicologia, do entendimento do homem, do entendimento da própria linguagem, né? Então, quando essas questões da arte acontecem, diz assim, professor, mas por que antes a arte trabalhava muito essa coisa da beleza e hoje trabalha muito o chocar? É porque a gente vive numa sociedade que, exatamente nesse momento, anos 60, você vai ter aí, no começo já teve Segunda Guerra Mundial, mas você ainda tem ditaduras pelo mundo afora, né? E a galera está querendo mostrar com a arte esse poder. Você vai ver isso muito na música, na pintura, na literatura. A gente não está no mundo legal, tem algo errado aí. Deixa eu me posicionar, né? Eu preciso me posicionar, que é aquilo que a Hannah Arendt fala da banalidade do mal. Eu não posso aceitar o mal como algo estrutural, porque senão a gente vai cair na normose psíquica, né? E aceitar tudo como, tá certo. E não tá. E ela nem viveu para ver o que a gente está vivendo hoje, dessa normose. Nossa. Aí vem a land art, que a gente já veio conversando, que é a arte da natureza. O grande palco da land art é a natureza, usando elementos da natureza e com convite para o homem interagir com a natureza.
O land art surge muito dessa necessidade de afastar o homem dessa tecnologia, né? Quando eu vejo um mundo em que a gente já fala em nomofobia, não é? Que é produto exatamente desse excesso, não é? Minha mãe dizia que tudo demais é sobra, numa linguagem mais atual, tudo em excesso prejudica. Então, esses artistas vão trazer os espaços, as paisagens, com elementos da natureza, usando o palco, o elemento, aí vem deserto, montanha, tudo que é natural, e, obviamente, que você vai ter essa influência do minimalismo, do que eu preciso realmente para viver, não é? O que é excesso em mim? Será que eu, se me integro à natureza e me afasto dela? Olha o que o Ronald estava falando antes. Olha esses questionamentos todos, é um momento do questionamento, né? Porque quando a gente estuda o movimento hippie, você vai ver esse caminho dessa valorização do meio ambiente, do espaço natural, do que é natural em mim como ser humano. Vem a crítica à arte cultural, como o movimento hippie foi uma crítica à indústria, ao consumo, né? Para que está tudo aí dentro de um mesmo caldeirão, né? E um dos grandes nomes é o Smithson, tá? E o Long é outro nome, mas o Smithson é um dos mais importantes artistas. Aí um aluno diz assim, mas não é muito fácil fazer esse negócio, não. Você pega o elemento da natureza na natureza e cria a arte da natureza, mas talvez a gente não tenha que priorizar se é fácil ou é difícil, mas sim o questionamento que está sendo trazido através desse veículo, né? Numa sociedade industrializada, a ideia de pichar o que é natural, pichar no sentido metafórico de destruir, faz com que muito artista traga esse ser humano de volta. Vem cá, deixa eu te puxar para uma realidade. Funciona sempre, aí já é outra história, né? E aí vamos para a arte de rua, para fechar, né, Ronald? Esse momento aí da street art, arte de rua, que não é só grafite, mas é também, principalmente, mas você vai ter o hip hop no movimento que reúne grafite, DJ, o break, que inclusive o Michael Jackson coloca em suas coreografias, ele que é um dos grandes artistas estadunidenses a incorporar, né, na música pop esses elementos. E aí a street art, nós temos grandes nomes, tem até lá no Shopping Barra uma arte que foi feita para a Irmã Dulce, né, em homenagem à Irmã Dulce, salvo engano, foi feito por Eduardo Cobra, tá? E aí essa arte de rua engloba várias coisas, né? Tem dança, tem teatro, tem música, tem o grafite, e por muito tempo foi considerada ilegal, foi perseguida, né? Sofreu um preconceito muito grande, até hoje sofre, mas o governo brasileiro está aí no penúltimo item, descriminalizou essa arte de rua em 1990, mas mesmo descriminalizando, tem a questão da cultura, tem a questão de projeção, para mim é marginal que faz isso, então essa arte é marginal, e aí, né? Há que levantar a voz na educação para reformular esses conceitos. As capitais têm muito, engraçado isso, né? Porque é tão cultural que a capital tem muito mais do que o interior. Salvador tem mais do que os interiores, São Paulo, capital, tem mais do que os interiores. Então, as cidades maiores são mais abertas a isso. E para muita gente ainda há uma confusão entre o que é grafite e o que é pichação, que é uma coisa absurda, viu, gente? Pelo amor de Deus, a essa altura da nossa vida, a gente confundir o que é grafite com o que é uma pichação no muro, é algo assim. O Brasil é muito forte na street art, tá certo? Nós temos grandes nomes, como o próprio Eduardo Cobra, os Gêmeos também, o nome já está dizendo, são irmãos, e a gente tem um trabalho muito forte de periferia para reorganizar os espaços, revitalizar, porque a arte de rua dá uma cara nova aos centros urbanos, né, Ronaldíssimo? O problema muitas vezes é que as prefeituras fazem um projeto de urbanização que, ao contrário de acolher a arte da rua, ela quer impor uma arte própria, enquadrada, e que não permite
esse espaço nas ruas, que é um espaço que deve ter para as tribos urbanas, né? Sim, então, você vê, por sim. exemplo, às vezes há uma praça, etc., não leva em consideração naquela praça que o grupo que frequenta aquela praça são de jovens que estão com skate, que estão com patins e tal. Era muito simples fazer pistas, fazer coisas para esse lazer. E não entendem que não é só andar de patins e de skate, existe toda uma questão própria dessa arte de rua dentro dessas expressões, não é? Sim, sim. E São Paulo é muito rico nisso, mas teve muita resistência. Em alguns bairros tenta até banir alguns grupos, né? Você vê isso é muito, muito forte. Ah, no bairro tal, Morumbi, não sei o que, não pode. Vai lá para tal lugar, né? Então é meio então vai para o Ibirapuera, que vai tem para lá um lugarzinho. porque lá, e até tal lugar, porque ali tal lugar é esporte, tal lugar não sei o quê, tal lugar não sei o quê. Você vê o trabalho que foi, até mesmo para colocar em São Paulo, né? Hoje está tão bonitinho, as pistas, as ciclovias, o que foi aquilo, a resistência de se criar as ciclovias. Não, a pista é só para carro, a pista é só para motos, e não tem nada a ver com bicicletas, etc. É preciso revisitar muitas coisas, né? Muitos conceitos. Bom, aí a gente fecha exatamente aqui, tá? Fechamos, inclusive, essas aulas, esses encontros. A gente ainda tem o simulado, que vai ser, eu acho que dia 19 de novembro, e nós pediremos para a coordenadora do primeiro ano que coloque os assuntos no binóculo para que vocês fiquem cientes sobre que capítulos de arte vão aparecer no simulado. Não é isso, Ronald? Vamos fazer essa seleção e liberar para eles, não é isso? Lembrando que tanto para o primeiro quanto para o segundo ano, os simulados constam de 5 questões de arte. Né? Exatamente. Então, a gente agradece a paciência de quem ficou conosco esses 20 capítulos. Eu queria agradecer, Ronald, pela sua maravilhosa companhia nessas gravações. Aí a gente ainda vai fazer muitas por aí afora, tá bom? Um beijo, meu amigo. Obrigadão. E obrigado vamos que também, vamos. Um beijo, galera. Tchau, tchau, viu?